Boa noite a todos. Estamos começando nossa leitura da segunda. Essa semana vamos ler o texto do capítulo 6, As Lições do Espírito Santo. Então, vamos começar com a meditaçãozinha. Eu escolhi as duas primeiras lições do Espírito Santo como o tema da inspiração. A primeira lição, o tema da inspiração, e a segunda lição, o tema da expiração. Então, vamos fazer 6 expirações, de 6 segundos a inspiração e 6 segundos a expiração. Então, vamos começar com a primeira lição do Espírito Santo. Inspirando em 6 segundos. Para ter, dá tudo a todos. Expirando em 6 segundos. Para ter paz, ensina a paz para aprender. Segunda, inspirando. Para ter, dá tudo a todos. Para ter paz, ensina para aprendê-la. Inspirando. Para ter paz, para ter, dá tudo a todos. Expirando. Para ter paz, ensina para aprender. Inspirando. Para ter, dá tudo a todos. Expirando. Para ter paz, ensina para aprender. Inspirando. Para ter, dá tudo a todos. Expirando. Para ter paz, ensina para aprender. Por último, inspirando. Para ter, dá tudo a todos. Expirando. Para ter paz, ensina para aprender. Inspira profundamente. Agora, a Ana vai fazer uma oração. Então, boa noite a todos são muito bem-vindos. Vamos fazer o nosso Pai Nosso aqui, do curso Milagres, da revisão 5, do livro de exercícios. Pai Nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem, e que as nossas mentes santas tenham serenidade. E fala conosco, Pai. Nós não temos palavras para dar a Ti. Queremos apenas escutar o Teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz esta nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. E assim, trazemos a Ti a nossa prática, ao Pai. E se tropeçarmos, Tu nos erguerás. Se esquecermos do caminho, contamos com a Tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas Tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, Pai, para que possamos andar em direção a Ti com maior certeza e rapidez. Aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar esta nossa prática,
à medida que revisamos os pensamentos que tu nos tens dado. Deus é só amor e, portanto, nós também. E com isso entregamos esta reunião a Jesus, que é a manifestação do Espírito Santo, para conduzi-la através de nós. Damos a Jesus a nossa disponibilidade e a nossa gratidão. Amém. 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 Então, vamos começar, né, a leitura. Então, boa noite para todos. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 6, cujo título é As Lições de Amor. E nós hoje pretendemos estudar a seção 5, que é as lições do Espírito Santo. Então, são 3 lições do Espírito Santo. Nossa intenção hoje é estudar a introdução e a primeira lição, que é para ter, dar tudo a todos. Então, a gente vai lendo e conversando, como a gente faz, né, em toda a reunião. Vamos compartilhar? Isso, tudo bem, sim. Quem compartilha aumenta. Está aparecendo? Tá? Então, vamos lá. Então, ele fala. Então, o título, então, é As Lições do Espírito Santo. Então, Jesus fala. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida, quando ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria na de Deus, do Pai, é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com ele como um só. Assim ele pensou, entre aspas, minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Aí vem o parágrafo 2. Ele fala, como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz. Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo dos sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los. A gente pode comentar esses dois, depois a gente dá continuidade. Aqui ele faz a pergunta no primeiro parágrafo, né? Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida, quando ele só conhece a tua mente íntegra? Porque fica aquela pergunta, né? Assim, a gente já até escutou essa pergunta, né? E a gente mesmo, acho que intimamente faz. Por que que Deus, ou não, por que que o Espírito Santo, né, como a voz por Deus, não corrige a nossa mente por ele mesmo, né? Então, ele responde aqui, ele responde nos últimos parágrafos da sessão anterior, né? Que é, o título dela é A Única Resposta. Ele fala, né? Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado?
se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Então, é isso, né? É o que ele fala aqui também nesse primeiro parágrafo. Deus só conhece a tua mente íntegra, né? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para ele, de modo que ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. Então, Deus, o Espírito Santo, ele não faz essa correção da nossa mente por ele mesmo, porque ele estaria dando realidade ao que não é real, né? Porque Deus só conhece a perfeição, ele só conhece a mente íntegra. E o Espírito Santo só olha para a integridade, ele não olha para o erro, né? Então, ele corrige a nossa mente a partir da visão santa, né, que é a visão dele, né, a visão crítica. É porque a nossa mente sempre esteve em perfeita comunicação com Deus, né? Tanto que agora, para que Deus fale com a gente, precisa haver a intercessão do Espírito Santo, porque a gente perdeu essa comunicação direta, e ele está falando que Deus percebe que os canais estão bloqueados, ou seja, nossas mentes, no momento que pensaram em separação de Deus, é como se caísse aquele véu assim e bloqueasse a nossa comunicação direta. Deus fala conosco, mas nós nem escutamos, então precisa desse Espírito Santo para interpretar, que é o Espírito de Deus, né? Porque Deus, ele precisa transmitir a alegria, que é uma herança nossa, né? Tanto que o curso fala, o curso não ensina, você vê que não tem nenhuma parte, nenhum título que fala ensinando o amor, alguma coisa, ele fala, não tem não, amor, que o amor já é uma herança nossa, só tem que, a gente só está desbloqueando, né, o que está encobrindo essa alegria, o amor que o Pai tem por nós. Então, essa comunicação aí, direta, a gente está tendo que reaprender. A gente esqueceu disso, e Deus, né, é como se ele percebesse que não consegue se comunicar, o Filho de Deus não escuta, embora Jesus já tenha escutado, já tenha respondido. Ele fala que todos foram chamados, todos, absolutamente todos nós, mas nem todos responderam, isso sim, não teve escolha, né? Então, parece que a gente está dormindo. O Espírito Santo só está despertando a gente, só está acordando desse sonho que a gente pensa que é real, né? Janete está entrando aí. Boa noite, Janete. Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Boa semana. Boa semana. Boa noite, Janete. Boa noite, Ana. Gustavo, você vai falar? Eu sinto aqui nesse parágrafo, inclusive no subtítulo anterior, no 4, ele diz: a separação não foi uma perda de perfeição, mas um fracasso na comunicação. E no 5 ele continua. É como se ele dissesse assim: caiu o link, você perdeu o link. O que falou e o pai não compreendeu, né? Porque o filho começou a falar coisas estranhas, porque ele estava ouvindo mais de uma voz, né? Então, e a gente perdeu o hábito de se comunicar. Hábito é até engraçado. A gente perdeu essa coisa de se comunicar mentalmente. Ele fala a comunicação da filiação foi bloqueada. Então, assim, por que foi bloqueada? Porque essa partezinha na nossa mente chamada ego resolveu inventar que a gente é separado. Olha lá, com os capítulos, né, separando. E a gente perdeu essa comunicação, porque nós estamos em comunicação mental o tempo todo. Nós somos íntegros, integrados em Deus, né? É isso que a gente tem que lembrar. Por que Jesus fala assim, ama teu irmão, perdoa, que é o perdão, é ver que não tem nada acontecendo. Todo irmão que vem a você é uma oportunidade de lembrar, de salvação. É isso, é a comunicação. E por que Jesus fala, basta um relacionamento seu, um único, perdoado, quer dizer,
que se uniu de novo, que não viu mais separação nas mentes, para curar todos os relacionamentos. Quer dizer, dentro da sua mente não existe mais separação. Então, e cada vez que um de nós vê, digamos, a face de Cristo no outro irmão, ou vê o outro irmão como uma criança, como um irmão, uma criança de Deus, cada vez que a gente faz isso, vai para a filiação inteira vai acordando. É esse trabalho que parece muito de formiguinha, mas que Jesus acelera pra caramba quando a gente faz lições, né? E essa experiência do dia a dia, aqui que a gente tem que ir fazendo essa experiência de perdão, pedindo milagres, né? Que é a correção do Espírito Santo na nossa mente. A gente só precisa aceitar que está ligado, todas as mentes estão ligadas, não tem ninguém separado, não. Isso é Não ilusão, acreditaste na tua própria perfeição, né? que é inerente, está todo mundo dentro do perdão. É como se o perdão fosse o tudo, né? Como diz aqui na primeira lição do Espírito Santo. Para ter, dá tudo a Tudo todos. O perdão é tudo, está todo mundo ali dentro, quer queira, quer não, porque é inerente. Mas a gente perdeu o link. é isso mesmo, Gu. Gustavo, a gente perdeu o link, a gente esqueceu, simplesmente esqueceu. É, Passou a lição para frente e esqueceu de quem era, de estar entrou junto num sonho, no sonho olha, eu de vou lhe dizer, esquecimento. difícil de retorno. Por quá? Porque ou você sonha dormindo, ou você Você sonha sonha. acordado. Mas são dois sonhos. E por isso que Jesus tem esse. No princípio, eu achava absurdo que não foi eu que criei o mundo, foi você. Ah, que tijolo para descer na garganta para mim, foi isso. Aceita a expiação que nada aconteceu. Outro tijolão para descer, garganta. E isso ele fala aqui no parágrafo 2, né, que ele fala como despertar crianças de maneira benigna e não assustar, sem assustá-las. Porque criança acredita em mágica, né? Então, como fazer para acordá-las, para despertá-las dessa hipnose, né, que é a ilusão? Aí ele fala, né, é importante treiná-los para que reconheçam a diferença entre estar dormindo, ou seja, estar no medo, né, na culpa, no medo, na raiva, né, ou seja, no transtorno, e a diferença entre isso e entre estar desperta, que é estar no amor, na alegria, na paz de Deus, na graça de Deus. Então, porque elas, percebendo a diferença, assim que elas estiverem tendo sonhos maus, elas vão poder chamar a luz por si mesmas. Não tem que esperar permanecer em sofrimento. Elas vão ter aquele insight, né, de chamar a luz por elas próprias, porque elas já estarão despertas para a luz. Então, ele fala que o papel nosso, né, é ajudar, né, o professor de Deus, no caso, é ajudar, treinar, né, as crianças de Deus, né, para que elas saibam distinguir, né, a escuridão da luz e possam É chamar a o luz. Espírito Santo está E olha fazendo. olha o que ele diz nesse parágrafo 2, na frase 3. Meramente assegura a elas de que agora, em itálico, estão a salvo. Esse agora, o que quer dizer é o instante santo. Não é antes nem é depois, é agora, entre um pensamento e outro. Estágio a saúde, todos, é inerente também a todos a salvação. É isso mesmo. É como dizer, Porque milagres aí são naturais, perfeitamente naturais para todos. Porque a separação
ela ocorreu agora e agora foi dada a resposta e não tem um segundo que passou disso. Esse É. tempo que a gente está achando que está vivendo aqui é que é ilusão. Porque a separação ocorreu agora, né? Estamos na eternidade, agora mesmo. O Deus falou, não, peraí, meu espírito vai São lembrar. 80, 90 anos de delay. A gente leva 90 anos em completo delay. Olha, queira Deus que acorde. Só Nossa, Jesus na causa. sonhando, né? Um sonho que não existe, mas por isso que a gente precisa pedir para o Espírito Santo ocupar o nosso corpo só para o propósito dele, só para o propósito da salvação, senão a gente fica aqui vagando no incerto e, nossa Senhora, quem já sabe que isso aqui é uma ilusão, não quer ficar, né, brincando por mais tempo se não for dar o corpo só para o Espírito Santo, né? E a gente acaba encontrando cada vez mais alegria, porque vai tirando as máscaras, vai tirando os véus, tudo, e a gente vai vendo que realmente a alegria é tudo que o nosso Pai designou para nós, né? Então a gente vai vendo, vai rindo do mundo. Falou para rir do mundo? Vocês esqueceram de rir do mundo, gente. Inventaram o mundo, agora dá risada, porque ele não existe, verdade, está na nossa mente. Ele fala, vocês esqueceram de dar risada do mundo. Levaram a sério essa ideia de separação e essa ideia que existe um mundo fora da nossa mente. Esqueceram de rir disso. É isso que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá para o 3. Vamos lembrar, Vamos lembrar. né? Aí ele fala, e aqui ele está ensinando um pouquinho como ensinar. Né? Então, no 3 aqui ele vai falar como ensinar. Então, porque no 2 ele fala que é importante ensinar, né, as crianças de Deus, essa diferença entre estar dormindo e estar desperto. Mas como ensinar? Então ele fala, um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considero o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito, 2 pontos, entre aspas. Não faças isso porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Fecha aspas. Com certeza, é melhor usar só 3 palavras, entre aspas. Faze apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. Aí vem o parágrafo 4. Ele fala, o Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças. E aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato, confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos, e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Então, voltando ali no 3. Achei bem interessante esse 3, porque ele dá uma pista de como ser mais eficaz no ensino, né? Então, vai você falar uma frase imensa que a criança vai se perder nela. Eu acho interessante, inclusive isso. Na educação, né? Apenas perdoe. Vai você falar todo aquele rosário do pecado que depois criou a culpa, que da culpa veio a raiva, veio o medo. Não, apenas perdoe, porque é isso, né? Essa é a nossa função aqui, né? E você vê que Jesus, que nem fala, ele fala evitando o modo de escapar do dano, ele não afirma, né? Não afirma as coisas que a gente tem que escapar do dano. Ele fala, faz isso, é uma coisa que você chega para uma criança, quem tem criança em casa sabe disso. Né? Se você falar, olha, não sobe no sofá, senão você pode cair, vai se machucar.
reforçou. Primeiro se deu um não, depois reforçou o medo, né? Que vai cair, vai se machucar. Em vez disso, você fala assim: olha, fica aqui, ou vai por aqui, ou então senta no sofá. Faz apenas isso que Jesus está falando, mostra o caminho, mostra qual é o caminho a atingir, né? O caminho é atingir a alegria de Deus, o caminho para atingir é que, se você quer ter paz, você precisa dar paz, é só isso, você não precisa falar por que que você brigou, por que que fulano está assim, porque... É isso, a gente enrola muito, enfatiza muito o medo e a confusão, a criança fica com medo, e nós somos crianças de Deus, ficamos com medo, né? Então, o que que o ego fala? Cuidado com isso, que senão você vai para o inferno. Tema a Deus. Nossa, essa didática aí é cruel, pelo amor de Deus. E usavam, Mas se né? pratica, né? Não sei se ainda usam, né? Mas usavam, né? Usa. Temer a Deus, né? Nossa, Cuidado, você vai para o inferno. Né? O ego usa a culpa, né? A É culpa. o instrumento mais perverso que ele tem. não, só, Papai do Céu vai brigar É com você. Olha, o Papai do Céu está olhando. Gente, é tudo afirmação do Deus punitivo, né? Tudo afirmação disso. Para instigar o medo. É, Agora, o que ele diz aqui no 3:1, um professor sábio ensina através da aproximação. O que é que eu sinto que Jesus, o que é que Jesus usa para aproximar, né? Para encurtar o tempo de todo mundo, um dos outros. É o perdão. Quando você perdoa, você aproxima tudo. Fica tudo muito próximo, muito mesmo, muita unidade, né? E de uma forma delicada, né? O perdão é super gentil. Ele é gentil, alegre. e certeiro, né? Algo que todos conhecem. E Porque você certeiro. experimenta a integridade, né? Então, ele é muito. Quer dizer, ele é a nossa função aqui, né? Não é à toa. E aqui no quadro ele fala: o Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, ele simplesmente ilumina os sonhos, afastando-os. Ele, porque a escuridão, a luz dispersa a escuridão, né? Então o Espírito Santo ele é a luz, né? Então se tem um sonho ali, ele apenas com a sua própria luz, ele desfaz aquele sonho, porque a luz ela dissipa a escuridão. Por isso que é fundamental a gente estar de mãos dadas com ele, de termos claro em nossa mente que ele é que nos guia, porque ele é essa luz que vai dissipando e vai nos fazendo desfazer o medo em nossa mente. É. Por isso que ele é tão fundamental, por isso que é tão fundamental aceitarmos a guiança dele, estarmos disponíveis para essa guiança, para que a gente possa experimentar essa presença dele em nossa mente e o efeito dessa presença. Porque aí nós vamos desenvolvendo confiança no Espírito Santo e vamos liberando a nossa mente mais e mais para ele guiar. Eu acho que a gente pode continuar, então, gente. Vamos para ter da tudo a todos, a primeira lição. A próxima frase é bem polêmica, né? Vai dar o quê? Para ter o quê? É bom estudar mesmo. É a sua. As pessoas ficam muito intrigadas. Mas como, né? Porque no ego, o Eu que vou dar você tudo, acha que né? você Se eu não fica quero ter, eu vou menos. dar tudo, né? Pois Eu vou é. dar... Eu me lembro as pessoas, assim, lendo isso, estudando, mas, assim, querendo discordar do Espírito Santo, porque elas achavam que era dar coisas materiais, né? Para ter da tudo a todos, elas interpretavam que são coisas materiais, e o Espírito Santo não está falando de coisa material, né? Jesus não está falando de coisa material aqui. E muito. simbólico, né? Lembra que Jesus, nas passagens que a gente já viu, de filmes, tudo, que Jesus ia chamando os discípulos e falava, larga tudo e vem comigo. Então, assim, porque para você ter realmente a paz de novo, para ter o amor, você precisa
Dá o teu amor, dá totalmente, e dá teu amor a Deus, e dá teu amor a todo mundo, porque você vai ter, vai reconhecer, vai reconhecer. Então, Jesus ia chamando, tipo, vem pro amor, larga tudo mais que está te dividindo, né? Era bem simbólico mesmo, que se eu quero ter o todo, eu quero ter, me lembrar de todo o amor. Jesus fala em algum ponto no curso, ele fala, não perde pouco, pede tudo que você merece, que é todo o amor de Deus. A gente pede pouco aqui, né? Achando que tem um corpo que tem algumas necessidades, né? O que é que a gente tem para dar, né? Então, vamos ler aqui que a gente O que é vai. que a gente tem para dar? Isso, Tá. isso me lembra muito para ter, dar tudo a todos, me lembra muito o livro de Assis, as últimas 4 lições. Quero dar-te Dar-te este Este instante esse santo. instante santo. É a única coisa que você tem para dar. E é tudo. E é tudo, exatamente. Então, vamos lá. Aí ele fala, para ver, né? Quando o teu corpo, o teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez penses que isso se realiza através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilhamos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. Jesus falando, né? A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não vai funcionar. Parágrafo 2. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do rei. O corpo é o símbolo do que pensas que és. Com toda clareza, deixa eu só botar aqui. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É, com toda clareza, um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Então, Esses 2 parágrafos são fundamentais para entender o ensinamento do curso. Você vê que ele explica bem da morte, explica bem que não somos um corpo, e ele explica bem quem é que comanda quem, para a gente entender que é a mente que comanda o corpo, não é o corpo que comanda a mente. Então, a gente vai saber quem é que tem poder, aonde que está a força, não é no corpo, é na mente. Isso é algo que a gente precisa rever, até que saia só da intelectualidade e a gente realmente sinta isso. a Que a gente gente acreditar totalmente nisso, né? acreditou nisso, acordou. É isso. É. E aí ele fala, quando teu corpo, teu ego, os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Essa é uma experiência que a gente tem mesmo, de não corpo, né? Porque o corpo, os sonhos, né, e o ego são o mesmo, todos são uma coisa só, né, na realidade. E a gente ainda acha que tudo isso vai ser vencido através da morte, né? Como Jesus, é sempre bom a gente lembrar que Jesus falou, não tem contrário para a vida, a morte não é contrário da vida, né? A vida é eterna, não tem contrário para a vida. Portanto, a morte é uma ilusão, uma invenção na nossa mente. Um pensamento como qualquer outro pensamento. Um pensamento como qualquer outro. A morte foi um artifício do ego para procrastinar a vida eterna. Logo no primeiro, ele diz: quando teu corpo, teu ego e os teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Você, E você, ele diz aqui também,
lá para o 3. Tudo é realizado através da vida. A vida, alguém aqui já viu a vida morrer? Eu já vi todo mundo morrer e a vida está aí, continua. É tão óbvio isso, né? A vida Que a nunca vida, morreu. ela é da mente. A É, mente ativa o espírito. mas a aceitação de que existe espírito ainda é polêmica até nos dias de hoje, né? Tem gente que não acredita. O Existe ego essa fez a questão. morte muito real, né? Porque tem um corpo ali que acha que é real. Esse corpo morre, né? Então, como assim? Né, então, para muitos ainda, a morte é o fim, não tem nada, né, depois disso. Mas essa experiência é uma experiência que está aberta para todos nós. E assim mesmo a gente tem que estar vigiando, porque o ego tenta fazer a gente acreditar na morte o tempo todo. Ele dá sinais para que a gente se lembre o tempo todo da morte. Ele tenta mostrar todo o problema, toda a dor, toda a doença, toda a tristeza, todas as diferenças, só para a gente esquecer de Deus e pensar que Na existe algo verdade, ao contrário. a nossa vida é nos defendermos da morte. A vida aqui no mundo, desde que a gente nasce, é aprender a Ótimo, se defender da morte, porque a exato. morte É, ela é o fim da nossa crença, né? Então a gente quer, primeiro, gostaríamos de sermos imortais. A gente não sabe o que é, né? Então a gente acha que morre, a gente acha que é finito, porque a gente esqueceu que é infinito. E vivemos um treinamento permanente para não morrer. Nossa, muito bom isso que você falou. Gostei muito, vou até escrever isso mesmo. Treinamento ontem eu permanente. estava lendo sobre um monge zen, ele estava dizendo que assim, na hora que você achou que nasceu, você começou a morrer. Começou a morrer. Você veio para a morte. Na hora que a gente, entre aspas, nasce, porque não tem nascimento nem morte, a gente veio para a morte, a gente escolheu vir para a morte. A gente veio já condenado para morrer, né, dentro da ilusão da morte. Né? Então, Então, baseado nisso, a gente pode perguntar como é que o ego pode ser o nosso amigo. Se ele como é que o ego, que é um pensamento nosso, pode ser nosso amigo? Como é que pode ser se ele está nos treinando, fazendo um treinamento intensivo diário para a morte? se ele nos condenou à morte, né? E é um O, pensamento o, nosso, o poder o disso é tudo que nosso. o parodiano aqui, o para ter, dá tudo a todos, o presente de grego do ego para a gente foi um corpo. Uhum. Meu Deus do céu. E a gente enfeita o corpo, Jesus fala. E você enfeita o corpo, que é para poder iludir o outro corpo com os enfeites, os badulaques, os penduracalhos, para poder chamar a atenção do outro corpo e a gente acreditar que é um corpo. E Jesus tem essa passagem aqui. Ele fala de penduracalhos, se enfeita tal, para poder chamar a atenção do outro corpo. Para falar, ó, nós somos um corpo, olha, pode pôr isso no corpo, aquilo. Não é? O corpo, a nossa expectativa de tudo, né? De alegria, de prazer, de sucesso, É, né? De tudo. Inclusive de dor, né? Porque também temos expectativa da dor sim, também. principalmente. E Jesus fala que dor e prazer são o mesmo. Uma hora o ego está na dor, outra hora está no prazer, mas é a mesma coisa. É Mas tudo aí ilusão. é lembrar, como ele fala aqui no parágrafo 2, que o Espírito Santo. Então, assim, isso tudo tem jeito, né? A gente não está aqui no mundo abandonado, Com condenado a certeza. morrer. Porque o Espírito Santo, ele toma tudo que a gente faz, ele traduz em instrumento de aprendizado. Então, todos os instrumentos que a gente fez, né, que o ego fez para separar, o Espírito Santo traduz em instrumentos para o aprendizado. Então, ele reinterpreta tudo que o ego faz, tudo que o ego usa, como argumento para separar, ele demonstra que aquilo pode ser usado para integrar. Então, aí que ele vem falar, né? Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente. Então, quem é mais forte nesse caso aí? Será que o corpo é mais forte?
já que ele não tem o poder de curar a mente. E aí ele fala, todo milagre demonstra que a mente é que é forte, que todo milagre ocorre na mente. Embora se expresse aqui na forma, tem milagres que se expressam na forma, mas ali é uma expressão do que está acontecendo na mente, houve uma mudança de percepção na mente, e aí essa percepção, a gente percebe no mundo o efeito dessa mudança da percepção na mente, porque o que a gente percebe no mundo muda em função da mudança que houve na mente. Então, por isso que o milagre demonstra que a mente é mais forte do que o corpo, porque tudo acontece na mente. Tanto a crença na separação, quanto a correção dessa crença. A mente projetou tudo. Às vezes eu me sinto assim, sabe aquelas máquinas de projeção antiga de manivela que tinha? Às vezes eu me sinto assim, tudo que eu vejo é eu na manivela ali, projetando É o seu as filminho imagens, rodando, né? Seu filminho rodando. o filminho rodando. Personagem do filme. Essa questão que a Ana comentou sobre que tudo acontece na mente, eu sempre lembro de um exemplo que eu ouvi uma vez, em que foi feita uma pergunta: é o vento que balança a bandeira ou a bandeira balança o vento? Uhum. Nenhum dos dois, é a mente. A mente é que balança. Nenhum dos dois. Sim. A Não mente é que existe nada balança. Muito fora da bom, mente. muito bom. Não existe nada fora da mente. Né? Tem que ter Então, isso me aquela. faz é que tudo está na mente mesmo, né? Porque nem o vento balança a bandeira, nem a bandeira balança o vento. Mas é a mente que faz ter É a essa mente que inventou o vento, que percepção. inventou a bandeira. Então, é ela que faz tudo, né? É, E hoje isso é explicado em física quântica, né? sim, Tipo também. assim, é o observador que interfere no observado, Isso. né? Como você observa, assim é. É a É, projeção mesmo, você projeta a coisa. é, Na É verdade, o que você observa foi criado pela sua mente. Você. inventado, Pela né? sua mente. Inventado. Então, não é que tem um fenômeno lá fora que você mudou aquele fenômeno. A mudança foi na mente, e a partir da mudança na mente é que você percebe fora alguma coisa alterada. Né? Vamos para o parágrafo 3, então. Aqui ele fala: eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. De ti, filho de Deus, tá? Não é de ti, persona. O corpo não pode ser parte de ti, filho de Deus. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Uhum. E ainda parágrafo 4, ele fala: para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já te é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. E o conceito é: não há ordem de dificuldades em milagres. Linha 5. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino, né, Jesus, e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença na perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais e nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado e não deve haver nenhuma escala naquilo que ofereces ao teu irmão. Esse parágrafo 4 é crucial, né, gente? Que ele fala do primeiro princípio dos milagres, que é não há ordem de dificuldades em milagres. Essa é lindo.
E ele fala, né, embora a gente, esse princípio seja muito familiar, a gente sempre repete ele, sempre vê ele escrito em algum lugar, só que ele ainda não é verossímil em nossa mente, a gente ainda não acredita nele totalmente, então a gente não pode usá-lo porque a gente não acredita nele totalmente. A gente sempre tem uma leve, nem que seja uma leve dúvida a respeito de, né, se todos os milagres são iguais, se todos podem receber o mesmo milagre, que a gente tem tendência a hierarquizar tudo, a escalonar tudo. Então, imagina se o milagre tivesse... O milagre, nós somos canais de milagre do Espírito Santo, nós não fazemos milagres, né? A gente é canal de milagre do Espírito Santo. Sim, a gente não faz. Imagina se os milagres estivessem sob a nossa, como é que fala? A nossa conta. Né? Aí vira mágica. Imagina, Pelo ego é mágica. E a gente ia estabelecer critério para oferecer milagre, ia favorecer uns e não favorecer outros, como é o mundo, né? Que é o mundo do conflito. Então, por isso que a gente é apenas instrumento de milagre do Espírito Santo. Né? E a gente vai ser assim, o canal mais usado ainda se a gente tiver com a mente disponível para o Espírito Santo, porque ele precisa dessa disponibilidade para que ele possa nos usar como canais de milagres. E o curso fala tanto em medo, né? E eu sinto que o único momento de coragem que a gente tem é quando a gente oferece um milagre. É uma coisa. Eu sinto assim que você ultrapassa os limites do medo, né? Chega assim, o ego pode ser até uma coisa irresponsável, né? Você oferecer um milagre. Ele não entende. E é a única maneira, é a única forma que eu sinto coragem. E ele fala que a gente não pode apresentar milagres sem acreditar que não há ordem de dificuldades em milagres. Porque essa crença é a crença na perfeita igualdade. Então, se eu não acreditar que o Filho de Deus, que não há diferença entre os filhos de Deus, que todos são perfeitamente iguais, eu não vou ser canal para milagre, porque eu vou estar olhando para o meu irmão a partir da visão de separação, né, e não da visão íntegra, da consciência da integridade. Então, ao invés de eu estar vendo o Filho de Deus, eu vou estar vendo ali um corpo na minha frente, e ainda julgando aquele corpo de todas as formas que a mente é capaz de fazer, né? Então, como que eu vou ser canal de milagre numa situação assim, se eu não estou em sintonia com a verdade, né? Eu não estou em sintonia, não estou com a minha mente disponível para o Espírito Santo. Se eu estou ali fazendo julgamento, ao invés de estar olhando além da forma, né? Vendo ali o Filho de Deus. Então ele fala, só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos de Deus, e isso é apreciação plena. Porque, senão, como que para dar tudo a todos, como que eu vou dar tudo a todos se eu faço distinção entre os filhos de Deus? Então, por isso que é tão crucial esse princípio, não, a ordem de dificuldades e milagres, porque senão, como que eu vou praticar essa primeira lição do Espírito Santo se eu faço distinção entre os filhos de Deus? Como que eu vou ter essa apreciação plena dos filhos de Deus se eu faço distinção entre eles? Então, e aceitar a correção em nossa mente da crença em que há diferença, né? em que há separação entre os filhos de Deus. Eu queria compartilhar com vocês. Essa semana que passou, eu tive uma experiência muito bonita com o Espírito Santo, uma coisa muito doméstica, mas serviu assim para eu ver a minha postura e o meu alinhamento, né, na minha reta atenção com a ação da luz. Eu tenho um cachorrinho que ele tem 20 anos e ele fugiu. Ele está surdo
então já vê é tudo embaçado. E aí eu fiquei, digo, meu Deus, e procuramos à noite, andamos de carro pelas ruas em volta, eu e meu marido, nada de achar o cachorrinho. Na manhã seguinte a mesma coisa. E aí, mas eu antes de dormir, eu pedi para o Espírito Santo, que eu tenho o Espírito Santo em cima da minha cama, que eu pedi para ele, digo, não sei onde que ele está, mas ele está surdo, ele está ceguinho, se você puder atender ele, uma alma boa encontre, mas que fique, enfim, eu dialoguei ali com o Espírito Santo. Aí quando foi, eu tinha alguns compromissos no dia seguinte, e cada vez que eu saía de carro e vinha pela casa, eu ia por caminhos diferentes para ver se enxergava ele. Aí quando foi umas 3 horas, eu precisava ir à clínica para acompanhar meu esposo, e aí eu desisti. Eu falei, eu não vou mais procurar, eu vou deixar de ficar procurando, amanhã eu volto, agora eu vou dar minha atenção na clínica, né, no tratamento do meu marido. Daí estávamos lá na clínica, de repente o meu marido veio de lá, eu estava numa cama lá deitada, fazendo uma terapia, ele disse, olha, acharam o pirata. Eu falei, meu Deus, para resumir a história, ele vai aqui perto de casa tomar banho. Eu não sei se ele fugiu de onde ele estava, o que aconteceu. Eu sei que ele foi parar ali onde ele toma banho, daí a veterinária ligou que ele estava lá, que era para eu ir buscar. Quando eu fui buscá-lo, ele estava tomado banho, ele estava com a tosa, ele estava medicado, ele tinha tomado soro, ou seja, ele voltou melhor do que quando ele desapareceu. Aí, na hora, assim, eu agradeci ao Espírito Santo, digo, mas olha só, né? A partir do momento que eu deixei de ficar procurando ele, que eu entreguei mesmo, né, com tudo, falei, olha, hoje não dá mais. Aí ele foi lá e disse, tá aí o teu cachorrinho, e tomado banho, feito a tosa, medicado, agora cuida e prenda ele para ele não fugir mais, né? Prenda bem ele para ele não fugir mais. Mas a lição que eu tirei disso é que é na confiança mesmo. A partir do momento que eu pedi ajuda para ele, eu não tinha mais que ficar me preocupando. Já estava entregue. Mas eu, na minha consciência, na minha mente insana, né? Eu achava que eu tinha que ser aquele instrumento, eu tinha que ir com o carro que o Espírito Santo ia fazer eu enxergar ele, né? Eu ia ser os olhos do Espírito Santo. E não é nada disso. É uma coisa, assim, que vai muito mais além, né? Então, uma experiência, assim, tão doméstica, mas que era uma coisa importante para mim e da minha responsabilidade, mas também da natureza, né? Que deu para eu me dissolver naquilo, nessa experiência, né? No animal. E ele não... E a alegria dele quando ele nos viu, né? Quando ele me viu. Estou em casa, estou salvo, né? Então eu fiquei analisando também quando eu chegar, né, e encontrar o Pai, né, Deus, que eu também tenho aquela alegria, aquela coisa, assim, estou segura quando o pirata me viu, né? Não Muito estou mais bonita, perambulando pela rua, eu muito estou legal. seguro, né? E a gente tem que entregar, desde as pequenas coisas, como esse que eu estou falando, né? E das mais complexas, né? Tudo é ele, tudo. Não importa se você tem um cachorrinho que sumiu ou se você tem um problema lá maior, né? Seja lá o que for, mas é você entregar mesmo, né? Já não te pertence mais. É, Esse problema já não te pertence mais. Esse problema agora é meu e nós vamos resolver. É. Todas as ilusões são a mesma e não há ordem de dificuldades em milagres. Né? eu sinto assim que o nosso nível de confiança vai aumentando tanto que tudo é resolvido dentro desse ambiente de confiança. Você só confia, não precisa fazer nada. Confie, Jesus já fala, não preciso fazer que nada. está tudo resolvido. Agora, essa questão, né, de não fazer nada, mas você está confiando. Agora,
eu também às vezes me pergunto, e você sabe não fazer nada? Não fazer nada é uma arte. E é mesmo, Envolve confiança total. total, exato. Ontem eu estava lendo esse mesmo Zen budista, um cara faz a pergunta a ele, vem cá, como vai ser depois que a gente morrer? Aí ele faz igualzinho antes do que como antes de você nascer. É aquela confiança total, né, que você está ali guardado. Está guardado na confiança. De Está que tendo tudo ruído. está bem. Não importa se você está bom, se está ruim, se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu. O ambiente Chegar a esse ponto, né, Gustavo, de não se assustar e não se apavorar com as coisas do mundo, né? é E a exato. confiança de que ele está guiando tudo. Embora a gente não compreenda coisas que aparentemente acontecem no mundo, mas ele tem essa confiança que ele está ali, ele não está ausente em nenhum instante, em nenhuma das situações, né? Nenhuma das frentes. Gente, vamos então para o parágrafo 5. Ele é muito importante, porque ele fala do medo, porque a dúvida, uma vez me veio a dúvida, tinha o medo. Então, a gente compartilha só coisas abstratas, né? E o medo, né? Ele pode ser compartilhado? Então, aqui, ele responde isso. Então, ele fala assim, o Espírito Santo conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja, de fato, amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Então, o corpo vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam medo estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos, de fato, se unem em aliança temporária, mas sempre em função de que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma coisa alguma de volta porque quer que tu a consertes. Portanto, seu ensinamento começa com a lição. Para ter, dá tudo a todos. Então, ele fala aqui, né, do medo, que a gente não consegue compartilhar o medo, porque o medo, o medo sempre ataca, né? A gente, que se comunicam o medo, estão promovendo o ataque, e o ataque sempre quebra a comunicação. Então, o medo sempre induz ao ataque, né? Ele sempre promove o ataque, porque quando você sente medo, a sua primeira reação é querer se defender. E aqui no mundo, a gente se defende atacando, porque o ego fala, né, que a melhor defesa é o ataque. Essa é a crença do ego. O medo é um ataque a Deus. A gente sente medo porque está atacando realmente a ideia de Deus, que é da união, por isso que tem medo, né? É um ataque o tempo todo, constante. É isso mesmo. Cada vez que eu ataco um irmão, né, pelo julgamento, ou seja qual for a forma de ataque, eu estou dizendo para mim mesma, Deus não é meu pai e eu não sou seu filho. Estou separada dele. Essa é essa é a, como é que fala, gente? Essa é a raiz de todo mal, como ele fala no capítulo 3. Essa é a raiz de todo mal. Deus não é meu pai, eu não sou seu filho. É aí que veio a crença na separação. Foi a negação da paternidade de Deus. Né? Então, toda vez que a gente ataca alguém, a gente está reforçando isso. Deus não é meu pai, eu não sou seu filho.
Daí a gente vê assim, o quanto que o julgamento é nocivo para a nossa mente, é nocivo para a nossa paz. Porque ele é a confirmação disso em nossa mente, a cada instante, a cada mínimo julgamento que a gente faz, a gente está confirmando isso na nossa mente. Deus é meu pai, eu não sou seu filho. Então, o quanto que é grave, né, julgamento. A gente nem tem noção do quanto que é grave julgamento. Para a nossa paz, é o quanto que ele ameaça a nossa paz. E aí ele fala aqui no final do 5, né? O Espírito Santo só comunica o que cada um pode dar a todos. E como o ego, não, o ego faz aliança temporária só para se dar bem, porque ele sempre faz em função do que ele pode conseguir separadamente, né? Então, quando eu faço um acordo com alguém, cada um de nós está ali preocupado com o que vai conseguir separadamente, né? Assim, quais são as minhas metas pessoais que eu vou alcançar com aquilo ali. Mas o Espírito Santo não, ele só comunica o que cada um pode dar para todos. Só o que é compartilhável. E o que é compartilhável é só o que vem de Deus, porque o que é do mundo, as coisas do mundo não são compartilháveis. Separar. Elas reforçam a separação, isso sim, porque cada um quer garantir o seu, né? De uma maneira ou de outra, consciente ou inconscientemente, a gente está preocupado em resolver o nosso caso. Porque a gente está sob a ótica da separação, quando a gente está sob a ótica da separação. Sim. Essa coisa de dar tudo a todos significa dar para o Espírito Santo, que nós mesmos não conseguimos dar tudo a todos, que não sabemos como mais é dar ao Espírito Santo, porque ele automaticamente vai dar para toda a filiação, para todas as mentes, né? Para ter tudo a todos. E esse dar tudo a todos é o testemunho, né? Se eu só sou amor, eu vou testemunhar isso. Através de pensamentos, palavras, ações, tudo, eu vou testemunhar que eu sou só amor, vou testemunhar que eu estou em paz. É pelo testemunho que eu vou passar isso, né, para os irmãos, né, para o Filho de Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bom, então vamos para o último aqui, né? Último parágrafo. Aqui ele fala: esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Então, para ter da toda a todos, essa primeira lição é um passo preliminar. E é o único passo que a gente tem que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que te voltes nessa direção. Que entrega. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu, e somente tu, tens que permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para baixo. Isso entra em conflito com a percepção invertida, que é a do ego, né, que ainda não abandonaste, ou não teria necessária mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo, experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas. Uma vez tendo escolhido que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. Então, gente, quem quer comentar? Uma vez tendo escolhido que não podem completar sozinhos, não estão mais sozinhos. A coisa do para ter, dá a todos, né? O ego não dá nada, porque se ele der, ele está perdendo. Ele quer, inclusive, ele quer tomar. Ele sente medo, um medo terrível. Ele quer atacar, ele quer tomar, ele quer possuir, ele quer manter o controle. E o Espírito Santo é isso de forma inversa, né? Estou terminando. Ele sabe que tudo que ele dá só vai acrescentar ele mesmo.
Dar e receber é a mesma coisa. E aqui, assim, uma coisa que é importante, que a gente também já até comentou, é assim, essa mudança que ele fala, é necessário que te voltes nessa direção, essa direção de aceitar que para ter, dá tudo a todos. Então, é um pensamento, é um passo preliminar, mas ele precisa ser dado, a gente precisa tomar a decisão de dar esse passo, porque isso vai ser a sinalização para o Espírito Santo de que a gente aceitou a guiança dele, né? Então, por isso que ele fala, é necessário que te volte nessa direção, embora a gente não precise completar, né? A gente dá o passo inicial, mas não precisa completar o movimento, porque uma vez dado esse passo inicial, ou seja, uma vez aceitando a guiança, nos colocando disponíveis para o Espírito Santo, ele vai nos ajudar, ele vai nos guiar, né? Então, só que ele precisa que a gente alinhe a nossa vontade, né, com a vontade de Deus através dele, porque aí ele vai poder nos usar como canais, né, de milagres. E aí ele fala, Você precisa ter escolhido de novo, né? Como Isso que eu falo. lição 31. Isso é a única coisa que você tem que fazer, isso é um ato de coragem. sim. Um dos raros atos de coragem. E aqui ele fala na linha 3, tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Isso aqui ele está fazendo referência ao que ele falou lá na seção 4, que falou da única resposta. Ele fala, já tens um guia, né, que é o Espírito Santo, mas não tens outro comandante senão tu mesmo, porque na verdade, a gente é o comandante, porque se ninguém vai espiar por nós, né? Cada um de nós tem que aceitar a expiação para si mesmo. Então, por isso que ele fala que a gente é o comandante dessa jornada, mas o guia é o Espírito Santo. Então, a gente tem que entregar essa vontade, dispor a nossa vontade para o Espírito Santo, e isso que é ser o comandante da jornada, para que ele nos guie, né? E a gente possa realizar esse plano, que também já tem um plano, né, que é o plano do Espírito Santo, que é o plano da expiação. Então, já tem tudo. Tem o guia, tem o nosso comando, né, desde que a gente se disponibilize para isso, e tem o plano, né, que a gente de aceitar, e também a gente tenha a abertura, né, em nossa mente para aceitar a expiação para nós mesmos. E aí, pronto, né, o Espírito Santo conduz, a gente vai só sendo levado. Né, a gente aceitar isso, né, de ser levado pelo Espírito Santo. Que maravilha. Os três grandes instrumentos do Espírito Santo, né? O perdão, o instante santo e ter aceitado a expiação. Menino, isso vence tudo. Esses três juntos são, assim, poderosos. Eu gosto em meus momentos de dúvidas, de aflição, de medo, eu gosto de usar esses três amigos para sempre. Os companheiros poderosos, né? Companheiros poderosos. Repete eles, Gustavo, por favor. O perdão, O a expiação, perdão, o instante santo, e aceitar a expiação para si mesmo. aceitação da expiação. Aceitar que nada aconteceu. Sim, isso aí. O perdão vem lhe dizendo, o instante santo vem lhe dizendo, a expiação é assim, taxativa. Ela conclui tudo. Nada aconteceu. É a mudança, é a inversão né, da ótica do ego, né? A mudança de percepção. O exato oposto. De virar de cabeça para cima, como ele fala assim, a gente reverte a percepção que estava distorcida e vira essa percepção de cabeça para cima. E aí a gente vai ver tudo certo como deve ser visto, né? Segundo as leis de Deus. Segundo as leis de Deus. Segundo as leis de Deus, né? Gente, se ninguém tiver comentário mais, a gente chegou ao fim do nosso propósito de hoje, né?
E a lição B a gente vai ver no próximo encontro, na semana que vem, se Deus quiser. E se ninguém tiver mais o que colocar, Jane, se você quiser fazer o fechamento. Como é que é? Não escutei? Não vai ter segunda-feira que vem? Acabou hoje? Não, vai ter. Estou falando que a segunda lição do Espírito Santo nós veremos na semana que vem, se Deus quiser. Ah, eu entendi ano que vem, nossa. Desculpa. Não, imagina. Eu nem vi passar o horário, já acabou. Tá, querido. Ah, Já Tá tem bom. mais 1h quase meia, né? É porque é bem leve, né, esse texto, as lições do Espírito É. Santo, elas são profundas e leves, são lindas. Então, eu vou fazer o agradecimento. Bem, amado Jesus, agradecemos a dedicação, a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que, de qualquer forma, entrar em contato conosco. Agora e para sempre. Amém. Amém. Então, boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Todos, Boa noite. até a semana que vem, se Deus quiser. Até. Preparar a gravação.